por que o uso de testosterona, quando mal indicada, pode detonar a produção dos seus espermatozoides e prejudicar severamente a sua fertilidade. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos tentar explicar de maneira simples por que o uso indiscriminado de testosterona pode acabar com a sua fertilidade, fazendo com que você não consiga mais ter filhos no futuro. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. E não deixe também de dar aquele joinha para que esse vídeo consiga chegar também ao maior número possível de pessoas. Quando a gente fala da questão de efeitos colaterais relacionados ao uso da testosterona, quando utilizada de maneira inapropriada, sem sombra de dúvidas, a questão relacionada à fertilidade do homem que utiliza esse hormônio é um dos pontos mais considerados nessa hora, tá? Por que a gente comenta isso? Porque não existe um nível considerado seguro de uma reposição feita de maneira inapropriada que você consiga afirmar que o testículo vai conseguir produzir espermatozoides depois que você parar de utilizar esse hormônio. Uma das justificativas que o pessoal comenta aqui com a gente é que existem medicamentos que, mesmo que você utilize esse tratamento com a testosterona, você vai administrar esses medicamentos e o testículo consegue ser estimulado novamente depois que você dá alguns medicamentos em específico, principalmente o clomifeno nesse caso. O que a gente sabe nessa hora? Que existem casos já relatados de pacientes que utilizaram 1 a 2 doses, nos quais o testículo não voltou mais a produzir espermatozoides, ou seja, aconteceu uma fibrose, o testículo acabou fibrosando totalmente devido ao uso inapropriado, ao uso inadvertido dessa testosterona. Portanto, não existe um nível seguro de testosterona que você administre para um paciente e você tenha a certeza de que a produção de espermatozoides vai retornar de maneira espontânea ou que vai retornar com auxílio de algum medicamento como o clomifeno, por exemplo, porque nós não temos essas garantias. Isso, como já tiveram casos que isso aconteceu, nós não podemos nunca afirmar para o paciente que o testículo vai se recuperar novamente. E como que funciona isso? Por que acontece essa interrupção? Por que essa testosterona ela acaba com a fertilidade do homem? Porque acontece assim, ó. Dentro do nosso cérebro, numa glândula chamada de hipófise, existe a produção de 2 hormônios, que é o LH e o FSH. Esse LH é o responsável pela produção, que é responsável pelo estímulo das células de Leydig do testículo, que produzem a testosterona no nosso corpo. Enquanto que o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele age nos túbulos seminíferos, fazendo com que o seu testículo produza a quantidade necessária de espermatozoides. Quando você administra uma testosterona de fora, uma testosterona exógena, o que o corpo interpreta nessa hora? Que já tenha uma quantidade adequada de testosterona. E pela questão de feedback, que funciona como um feedback negativo, esse nível aumentado de testosterona manda um estímulo negativo para a hipófise falando assim, ó, eu já tenho um nível adequado de testosterona. Hipófise, não precisa que você produza mais testosterona e não precisa que você produza mais FSH. Logo, quando você para de usar essa testosterona que estava alta no seu corpo, é como se essa glândula estivesse adormecida, ela estivesse parada e ela leva algum tempo para voltar a produzir esse FSH e esse LH, porque ela interpretou que aquele nível que estava alto anteriormente fazia com que ela não tivesse a necessidade de estimular o seu testículo. E quando isso acontece, o que faz com que uma das repercussões disso? O seu testículo ele tende a ficar de tamanho reduzido, porque também precisa do estímulo desses 2 hormônios para que o testículo tenha
tem o tamanho adequado, mas o testículo também ele pode fazer o que? Ele pode, além de diminuir de tamanho, essas células que produzem os espermatozoides, elas podem morrer de maneira definitiva, que são os túbulos seminíferos, sendo substituídas por tecido fibroso. E quando acontece essa substituição, mesmo que você utilize medicamentos que estimulem novamente o testículo, não será mais possível a plena recuperação da sua produção de espermatozoides. O que eu tenho como missão, o que eu sempre faço aqui no consultório? Uma das perguntas que a gente sempre deve, mesmo para pacientes mais velhos, se o paciente deseja ainda ter filhos, o paciente ainda pensa nessa possibilidade, é contraindicação absoluta que você utilize esse tipo de hormônio, que você faça uso dessa testosterona de maneira exógena, você faça essas injeções, você utilize esse hormônio de maneira inapropriada, pois você somente com uma aplicação você pode prejudicar para sempre a sua fertilidade. Então fica essa mensagem que a gente sempre diz aqui, tá? Não existe um nível seguro e homens jovens que desejam ter filhos não devem utilizar testosterona. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.